sonho ardentemente com educação cristã forte dentro das igrejas, com representantes, com boa formação dentro das igrejas, e eu não estou aqui dizendo que quem faz o trabalho sem formação não é bom, porque tem muita gente boa fazendo sem formação, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que, quando nós chamamos um pastor para a igreja, nós queremos que ele tenha teologia. Quando nós chamamos um músico para a igreja para ser ministro de música, nós queremos que ele tenha uma formação musical. E quando nós pensamos na educação cristã, pode ser qualquer pessoa, não tem problema não. O irmão que for legal, ele pode ir lá dirigir, tem erro não. Então, o que eu estou dizendo é isso, tem um sonho sim. O nosso sonho é que a educação cristã, ela seja tão fortalecida no Brasil, que todas as igrejas possam ter educadores cristãos com formação teológica, ministerial, para exercer esse papel. E aí eu digo por quê? Vamos lá. Quando nós queremos um futuro, nós precisamos plantar ele. E onde é que a gente planta futuro em igreja? É no Ministério Infantil. Não tem outro futuro para nós, não, irmão. Você pode... terceira idade, a gente abraça que é o momento final. Mas o inicial é o Ministério Infantil. Por que é o Ministério Infantil? Eu estou falando de 30 anos de trabalho no mínimo. Tá? Então, hoje, 2025... Talvez eu não esteja aqui para saber como vai ser essa igreja daqui 30 anos, em 2000 e o quê? 2030, ou 2055, né? Talvez eu não saiba como ela vai ser. Então, vamos lá. Nós temos uma estatística de que 85%, tá, das crianças levadas à igreja se convertem entre 4 e até 14 anos no início da adolescência. Olha essa estatística como ela é poderosa. 85%. Só que, quando é que essa criança, ela vem ser, dentro da igreja, atuante? Eu tenho, no mínimo, 30 anos de história aí. Ou seja, e eu tenho ainda o risco de perdê-lo, claro. A gente sabe disso, mas a gente tem essa história começando a partir das crianças. Depois disso, a estatística vai dizer que 5% se converte após os 14 anos. E aí nós ficamos assim, nossa, mas a minha igreja tem mais adultos do que crianças. Opa! Então é um sintoma claro de que ela não está se renovando. Não é um sintoma de que ela está se renovando. Se ela tem mais adultos do que crianças, claro que ela vai ter. Um pai tem, por exemplo, um filho, 2, mas é pai, mãe, vó, avô, tá todo mundo lá na igreja. Mas a gente está falando de conversões, que o que faz a igreja crescer são batismos, conversões. Claro que a gente recebe por carta, acontece muita coisa, mas eu estou falando desse sonho. Esse sonho de plantar, através da criança, um ministério forte. Que base eu estou dando para essa criança? Que base eu estou desenvolvendo no coração dessa criança? E eu digo para os irmãos, as histórias mais lindas ministeriais começam na infância. Eu tenho um exemplo disso até do meu marido. Meu marido, aos 9 anos, se converteu, se sentiu chamado para o ministério aos 9 anos. Tem mais de 30 anos que ele está no ministério pastoral. E ele só tem 52 anos. A vida dele, o que ele conhece, o que ele vive é isso. Eu me converti aos 12, mas eu fui chamada aos 16, mas só pude me preparar aos 24. Então, eu tenho 28 anos de ministério e 4 de preparação, que dá 32. Nós estamos mais ou menos na mesma linha, né? Então, eu digo para o irmão que o sonho hoje é que tenha educação cristã forte na igreja, um educador lá com formação teológica e que haja um ministério verdadeiro voltado para as crianças. Porque, de verdade, se nós tivermos a continuidade lá do berçário até os 12, quando ele é adolescente, quando ele se torna um adolescente, e aí a gente vai trabalhar com outras necessidades deles após os 12. Trabalhando já essa criança, eu acredito que ela já tem o temor dentro do coração dela. E o princípio do temor, você sabe, o princípio do conhecimento é temer a Deus. Nós temos que ensinar a temer a Deus. Então, o nosso sonho hoje, como educadores cristãos, aqui em São Paulo e no Brasil, é que as nossas crianças, o nosso povo, ele possa temer a Deus de verdade. Entendendo essa estatística, então a gente entende que o investimento está lá. O investimento está nas crianças. Não é absurdo investir em crianças. E alguém fala, eles vêm na igreja só para comer. Glória a Deus, porque o nosso pão é bom. Que bom que ele vai lá para comer. Enquanto ele come, a gente vai ensinando para ele sobre o amor de Deus. E alguns só aprendem o que é amor na igreja, porque o lar não existe. O lar não existe. Eu tenho tido relatos de igrejas que estão trabalhando com crianças e que crianças são abusadas, maltratadas.
e o abraço, o carinho que ela recebe é na igreja. Junto com isso, nós temos o desafio dos neurodiversos, porque hoje as crianças, nós estamos descobrindo quem elas são mais cedo. Eu demorei anos para entender o que era um autista realmente, o que era uma criança que tinha um TDAH, uma criança que tinha uma outra neurodiversidade. Porque nós, na igreja, nós não olhávamos para isso. Mas hoje nós estamos num momento que, além de olhar para a criança como um ser completo, nós olhamos para a criança como um ser que precisa ser entendido, cuidado, amado. E o pacote vem junto com a família, que às vezes não é cristã, ou na maioria das vezes não é cristã, mas que, se a igreja souber acolher, então a criança vai trazer o pai e a mãe, mas o pai e a mãe nem sempre vai levar o filho. Então, por isso que o nosso desafio é de lá para cá. Ricardo, o tempo acabou e o assunto não. Eu fiquei... O tempo é inimigo nosso. Você sabe que eu tô... Acaba. Eu estou há 40 anos, eu vou fazer 40 anos que sou batista. E depois, acho que é de tanto lidar com homens, eu fico ouvindo a irmã Leci e eu viajo, rapaz. E aí eu